Essa é uma das questões mais antigas da programação, né? O que você deve fazer na sua carreira? Você deve ser generalista ou você deve ser especialista? E eu vou te dizer já de início que provavelmente você já sabe, né? Que não tem uma resposta certa para isso. Porque isso vai depender de perfil, isso vai depender do seu plano e da sua estratégia de carreira e principalmente de qual que é o seu objetivo. Vamos lá. Qual que é a diferença do especialista para o generalista? É óbvio, o especialista, ele sabe muito profundamente uma coisa e sabe de forma mais rasa outras, ou nem sabe outras coisas, ele só é especialista naquilo ali, ele ignora todo o resto. O generalista, ele já sabe de forma um pouco mais superficial de várias áreas diferentes. Então essas são as características de um e outro. A grande parada, a grande sacada é entender que para certas situações, um generalista vai se destacar e para outras situações um especialista vai se destacar. Quais são essas situações é que é o centro da questão? Se a gente pegar eu como exemplo, acho que jamais conseguiria passar pela minha cabeça ser especialista em alguma coisa, porque quando você se torna especialista dentro da programação, aquilo ali passa a ser o seu dia a dia, né? Você vai se aprofundar numa linguagem ou numa técnica ou em alguma coisa e aquilo ali, o seu dia passa a ser resolver aquele problema muito bem. Quando que isso é vantajoso? Quando uma empresa ou alguém precisa daquela solução e eles precisam de alguém muito capacitado para fazer isso. Então, provavelmente, quando uma empresa for atrás de você, ela vai querer te pagar muito dinheiro para resolver aquele problema, porque ela quer alguém que resolva de forma simples e direta, no menor tempo possível, o problema que ela tem. Então você pode estar pensando, cara, então é isso que eu quero, porque isso é excelente, pô. Eu vou ganhar muito dinheiro se eu for especialista, porque só eu, ou eu e outras poucas pessoas, vamos ser capazes de resolver aquele problema e a gente vai poder cobrar muito caro. Sim, é uma vertente essa. A outra, do generalista, e aí, quando que um generalista ele tem o seu destaque, é quando você está na fase inicial de algum projeto. Então, quando você está criando um produto, é mais interessante você ter no seu time um generalista do que um especialista. Porque quando um produto, seja o produto que for, seja uma startup ou alguém esteja te contratando para criar um produto, é muito comum que certas suposições que você tem sobre aquele produto, elas não estejam corretas ainda. Então, o produto ele passa por uma fase de testes, onde você testa hipóteses e vai ajustando aquilo ali. Se você tem uma pessoa generalista que é mais maleável, que ela consegue jogar em mais posições ali para resolver o teu problema, que no início é exatamente definir de fato o que vai ser o produto, essa pessoa tem mais valor do que alguém que é mais narrow, né? Que é mais fechada numa certa área ou numa certa especialidade e ela não vai ter ali a malemolência para conseguir transitar em várias áreas e poder criar o produto inicial, né? Aquele MVP para que você consiga ganhar alguma atração no mercado. Então, no início do produto, o generalista ele é mais valioso, mas quando o produto ele já tem uma direção e ele precisa crescer a partir dali, crescer para a direção definida, aí o especialista entra e ele vai ser mais valioso aí. Então veja só, os dois têm valor, mas eles têm valores em momentos diferentes da vida de um produto. E aí vai entrar o seguinte, o teu perfil é qual perfil? O teu perfil é mais trabalhar no início de um projeto, dar vida para uma ideia, criar alguma coisa do zero, né? E fazer aquilo ali chegar até a mão das pessoas, ou você quer entregar mais performance, você quer pegar alguma coisa que funciona, mas não funciona tão bem assim, e você vai fazer com que aquilo funcione da melhor forma possível. Essa é uma outra característica, essa é uma característica mais de especialista. No meu caso, eu sou muito mais generalista, porque isso faz sentido, né? Eu crio conteúdo aqui para o YouTube, então faz mais sentido que eu aborde temas diferentes e que eu pegue linguagens diferentes e que eu fale sobre coisas diferentes, mesmo que eu não me aprofunde muito em cada uma delas, né? Porque assim eu consigo falar com mais gente e atingir o meu objetivo, que é introduzir programação para quem não é programador ainda. O meu objetivo aqui é exatamente fazer com que você tenha interesse por programação e te ajudar a dar aqueles primeiros passos ali. E a partir dali, se você quiser ser um especialista, você vai ter que achar outros caminhos, que aí já não é mais o meu papel. Do ponto de vista empreendedor, para mim também faz muito sentido ser generalista,
Porque, mais uma vez, o meu papel é pegar uma ideia, pegar alguma coisa abstrata e transformar num produto, ou em algum produto de suporte, em alguma coisa que me ajude nos meus negócios, para conseguir fazer com que as pessoas utilizem aquilo, e a partir dali eu vou testando as coisas, e se eventualmente alguma coisa precisar de mais performance, aí eu vou terceirizar esse projeto para um especialista ou para alguém que saiba mais daquilo ali do que eu, porque aí já sai da minha mão também. Só que meu papel é fazer com que algo que funciona na minha cabeça funcione na vida real também, para ver as pessoas usando e ver se eu estou indo no caminho certo. Então, ou seja, se eu quisesse empreender, mas não fosse um generalista, eu precisaria provavelmente de um generalista junto comigo, né? Apesar de não ser eu teria que ter alguém ali para ocupar essa função, porque no início do projeto isso é muito importante. Então, já que a gente viu que os dois têm grande valor, né, em momentos diferentes, eu acho que o que resta para você escolher se você quer ser generalista ou especialista é fazer talvez uma análise do teu perfil. Pegando novamente aqui um pouco do meu perfil, eu gosto muito de mudança, né? Eu gosto de estar em situações diferentes com o passar do tempo. Eu não gosto de ficar muito no mesmo emprego, eu nunca fiquei muito no mesmo emprego ou muito fazendo a mesma coisa. Por incrível que pareça, o YouTube é a coisa mais longa que eu fiz na minha vida, que eu já estou fazendo aí uns 3 anos. Essa é a única coisa que eu tenho feito por tanto tempo assim. Normalmente de 2 anos a 2 anos e meio é o tempo para eu mudar de interesse, e isso também acaba sendo um perfil muito mais de um generalista, porque o especialista vai precisar ter um compromisso por mais longo prazo com aquilo ali para ele ir cada vez mais se aprofundando, e aquilo não pode encher o saco dele, ele não pode ficar entediado de mexer sempre com aquela tecnologia ou com aquela mesma coisa. Aquilo tem que ser o suficiente para ele continuar se aprofundando e continuar evoluindo. Para mim, não se encaixaria. Dito tudo isso, eu acho que para quem está começando só faz sentido ser generalista. E eu vou explicar por quê. Normalmente, a gente não sabe exatamente quais caminhos que a gente vai trilhar. Por exemplo, quando eu comecei minha carreira, eu comecei como ABAP. Só que antes de eu me tornar ABAP é uma linguagem de programação de um sistema chamado SAP, tá? Para quem não sabe. E antes de eu me tornar programador ABAP, eu nem sabia que isso existia. Então a vida me levou para aquele caminho ali e eu abracei, né? Aproveitei aquela oportunidade, mas não foi algo que eu escolhi conscientemente. Então, sendo generalista e estando aberto a ocupar vagas diferentes, a tentar fazer coisas diferentes, acho que vai te dar a experiência necessária para você entender o que você gosta mais, ou para você se colocar em posições onde vai ter oportunidades para se especializar ou para se aprofundar em alguma coisa. E aí sim, se o seu perfil for um perfil mais especialista, é a partir daí que você vai direcionar a tua carreira e vai poder se aprofundar naquilo ali para se tornar cada vez mais especialista num assunto. E agora eu quero saber de você, você tem uma ideia do que você quer? Você quer ser generalista ou você quer ser especialista? Qual que é o formato de carreira ideal que você enxerga e que talvez aconteça, ou talvez a vida te surpreenda? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!